Senhores, tivemos a última reunião do Fed no ano de 2024 e a reunião não foi tão positiva assim para o mercado cripto. Uma das falas, as projeções do Fed, do Jerome Powell, o cara à frente do Fed, mexeram bastante com o mercado, jogaram o Bitcoin abaixo dos 100 mil dólares, fizeram algumas altcoins derreterem muito e a grande dúvida do mercado no momento é, será que o ciclo de alta foi cancelado? Como que isso vai afetar o mercado? Qual que é a projeção para os próximos meses? Será que não teremos mais a tão esperada alt-season? Calma, vamos analisar com calma o que aconteceu nessa reunião, quais são as perspectivas para o mercado daqui para frente e, obviamente, eu vou dar um pouquinho da minha visão, como que eu estou enxergando e me posicionando principalmente nesse momento do ciclo do mercado cripto. Para quem não me conhece, eu sou Gabriel Birles, analista de cripto desde 2018, estou à frente aí da maior casa de análise de cripto do Brasil e esse é meu novo canal. Faz pouco tempo que eu inaugurei esse meu novo canal aqui para trazer cada vez mais análises para vocês. Então, enquanto roda a vinheta, confere aí se você não está inscrito, se você gostar do meu conteúdo, obviamente. Bom, pessoal, a reunião de ontem, ela mexeu muito com o mercado porque ela mexeu com um dos motores para o mercado cripto para o ano de 2025. O cenário para 2025, ele está relativamente simples do ponto de vista de para onde a gente tem que olhar, o que a gente tem que analisar dentro do mercado cripto. Porque de uma forma bem simples, nós temos dois motores para esse próximo ano. Coloquei aí um V8 para representar os motores do mercado cripto, quem gosta de carro vai gostar disso daí. Mas os dois grandes motores que a gente tem para esse ano, para esse próximo ano, para esses próximos 12 meses pelo menos de mercado, tem nome e sobrenome: Donald Trump e Jerome Powell. Ah, Gabriel, o mercado cripto gigantesco, Bitcoin super descentralizado depende dessas pessoas? Não depende diretamente desses dois indivíduos, mas depende sim do que eles representam. O mercado cripto ainda não é um mercado adulto o suficiente para caminhar, para andar pelas próprias pernas, e ele depende principalmente dos ciclos econômicos e dos movimentos políticos. E é justamente isso que esses dois figurões representam. O motor político, ele faz jus, faz menção às mudanças regulatórias que a gente deve ver no mercado ao longo desses próximos meses, desses próximos anos. É ingenuidade da nossa parte imaginar ou dizer que isso não impacta o mercado. A eleição do Trump e essa expectativa de que a gente vai ter uma mudança regulatória muito grande no mercado cripto foi o que fez o Bitcoin sair por praticamente dos 60 mil dólares para os 108, quase 110 mil dólares em coisa de 2, 3 meses. Então, obviamente, essa expectativa, essa apreensão do que pode ser o governo Trump do ponto de vista de impactos regulatórios, administrativos e políticos dentro do mercado cripto é um motor muito forte, porque se tudo acontecer como a gente está imaginando e o Trump realmente for um presidente muito pró-cripto, com ações concretas a favor do mercado, isso sim pode ser um motor, um catalisador, um combustível, chame como quiser, algo que vai impulsionar uma alta do mercado. Só que esse vídeo especificamente é um vídeo para a gente falar do motor econômico, que faz jus às questões de corte de juros e liquidez, dinheiro entrando nos mercados, o ciclo da macroeconomia e como que ele impacta o mercado cripto. E esse é o ponto principal que vem sendo discutido desde a reunião do Fed, porque o Fed é o principal agente macroeconômico dos Estados Unidos. E para explicar como esse motor econômico afeta o Bitcoin, eu preciso dar um passo para trás e fazer uma recapitulação breve. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal explicando como funcionam ciclos econômicos e como eles afetam o Bitcoin. Eu não vou refazer essa explicação inteira agora, vou fazer uma recapitulação rápida para vocês, para a gente estar na mesma página em relação ao que o mercado está esperando de como a macroeconomia pode ou não afetar o Bitcoin em 2025. Os ciclos econômicos de um país e, consequentemente, do mundo, eles funcionam como um pêndulo de aceleração e desaceleração. Vamos pegar o cenário que uma economia, Estados Unidos, por exemplo, está em desaceleração. A economia está vendendo menos, crescendo menos, desemprego aumentando. Nesse momento, o que o governo quer fazer? Ele quer estimular a economia. E o principal mecanismo, a principal ferramenta que o governo, que as entidades econômicas daquele país possuem para incentivar a economia é principalmente a taxa de juros, que é aquele dinheiro que você ganha por deixar seu dinheiro parado na poupança, por exemplo, que é o quanto paga a renda fixa daquele país. Ao diminuir o retorno da renda fixa, o que as pessoas fazem? Ela está lá com o dinheiro dentro da poupança, ela olha para aquele dinheiro na poupança que não está rendendo mais nada, ela não tem estímulo a poupar, ela tem estímulo a investir na economia do país, a gastar esse dinheiro. Pô, por que eu vou deixar meu dinheiro parado?
Pô, talvez eu construa uma casa, eu crio uma loja, uma padaria, qualquer coisa, cara, qualquer coisa para render meu dinheiro, para fazer meu dinheiro funcionar, fazer meu dinheiro crescer de alguma forma. Ao tirar o dinheiro da poupança e investir esse dinheiro, seja lá no quê, uma das coisas, dos ativos que se beneficia disso são investimentos de risco. Investimentos de risco, entre eles o Bitcoin. O cara tá lá com dinheiro parado, dinheiro sobrando parado, o dinheiro dele que tá parado não tá rendendo nada, ele quer rentabilizar esse dinheiro dele, ele vai procurar formas de rentabilizar. E uma das formas de rentabilizar esse dinheiro pode ser investindo em Bitcoin, por exemplo. Daí que vem essa correlação entre reduzir a taxa de juros, entrar dinheiro na economia, pessoas gastarem mais dinheiro, e alta do Bitcoin, alta de cripto. Porém, do lado contrário, quando as pessoas começam a gastar muito dinheiro, vamos supor que eu sou um varejista, um vendedor de televisão, tá todo mundo comprando televisão. Eu que não sou bobo nem nada, vou falar, pô, vou aumentar o preço da televisão, porque se está todo mundo comprando, se eu aumentar o preço, eu vou aumentar meu lucro e eu vou continuar vendendo. Esse efeito, redução de taxa de juros, pessoas gastando mais dinheiro e vendedores, varejistas aumentando os preços, causa inflação. Inflação é justamente isso, aumento de preço descontrolado. E aí, para conter a inflação, o governo sobe a taxa de juros para as pessoas pararem de gastar. Olha como tudo funciona como um pêndulo em que a economia ela vai de aceleração para desaceleração e o trabalho do governo, das entidades econômicas, monetárias, é manter esse equilíbrio. Pessoal, aqui se tem algum economista assistindo o vídeo, peço desculpas porque essa explicação eu tentei deixar o mais simples, o mais didático possível. Eu sou economista também, tentei traduzir isso da forma mais óbvia possível para ficar muito claro que quando abaixa a taxa de juros, pessoas gastam mais dinheiro, pessoas investem mais dinheiro em Bitcoin. Beleza, a gente fez a contextualização necessária para entender por que a reunião do Fed foi tão impactante para o mercado, ou pode ser tão impactante para o mercado. Mas você pode virar para mim e falar assim, Gabriel, não acredito em você, tudo isso que você falou é balela, Bitcoin sobe porque tem que subir. Tá tudo bem, cara. Essa é uma tese, é uma hipótese, você pode estar correto e eu posso estar errado. Eu gosto sempre de me apegar a números. Quando eu vejo um número que é um indicador, que é a entrada de dinheiro na economia, ou seja, o quanto que as pessoas tiram de dinheiro, tiram de grana e colocam na economia, o quanto os governos injetam de liquidez na economia, que é justamente atrelado à redução de taxa de juros. Quando eu vejo esse indicador e o Bitcoin lado a lado, eu vejo que tem uma correlação muito grande, uma correlação de 0,85. O que isso significa? Sempre que cai taxa de juros, entra dinheiro na economia, as pessoas colocam dinheiro na economia, o Bitcoin sobe 85% das vezes. E quando ocorre um movimento contrário, de alta de juros, e as pessoas param de gastar, tiram dinheiro da economia e vão colocar na poupança, Bitcoin cai 85% das vezes. Quando eu olho essa correlação e vejo esses números, eu falo, pô, tem alguma coisa aqui que faz sentido, que se comunica. E a gente consegue ver isso claramente nas áreas que eu destaquei aqui no gráfico, né? Quando a linha azul, ou seja, tem muito dinheiro entrando na economia, o mercado cripto está subindo. A linha laranja, amarela está subindo também, que é o preço do Bitcoin. E quando isso está acontecendo de forma inversa, está saindo dinheiro na economia, Bitcoin está caindo. E a gente vê que a gente está num período agora de um começo, de um início de uma entrada de liquidez de dinheiro dentro da economia. E esse gráfico aqui, ele justifica um dos principais motivos para o otimismo do mercado global, do mundo todo, com cripto ao longo não só agora dos últimos meses, mas do último ano. O mercado todo está olhando e falando, olha, lá nos Estados Unidos a taxa de juros está em 5%. Em algum momento, essa taxa de juros, que está um dos maiores níveis da história por muito tempo, em algum momento ela vai cair. E ela vai cair para 4, vai cair para 3, vai cair para 2, e no momento que tudo isso acontecer, é dinheiro entrando na economia, enquanto tiver dinheiro entrando na economia, é Bitcoin subindo. Então o mercado ele subiu nessa expectativa, muito por conta da questão política, regulatória também, mas olhando e falando, cara, próximo ano juros vai cair, vamos comprar Bitcoin, vamos comprar cripto doidado, porque historicamente isso é benéfico para o mercado cripto. E aí em novembro, junto com a eleição do Trump, primeiro corte de juros depois de 2 anos e pouco, mercado eufórico, Trump, juros, etc, etc, etc. Dezembro, corte de juros também. Só que aí vem algumas notícias não tão legais assim, o mercado já olha e fala, pô, apesar do corte de juros, eu não tô tão feliz assim. Gabriel, como assim? Como assim que o mercado imaginava que a gente teria um corte de juros agora e mais cortes de juros, 2, 3, 4 cortes ao longo do ano de 2025, ou seja, governo diminuindo juros e dinheiro entrando continuamente dentro da economia. E o que aconteceu dentro dessa reunião foi o Fed cortar os juros, mas falar, olha pessoal, eu acho que agora a gente não vai cortar mais tanto juros assim não. Não tem mais tanto espaço para a gente cortar juros, então a gente deve dar uma pausa aí nesses cortes. E aí teve uma quebra de expectativa com o que o mercado esperava. Para quem vem acompanhando meus vídeos aqui, vem acompanhando as minhas análises dentro do Mercúrio Pro, nas minhas outras redes sociais,
sabe que esse é um risco que eu venho destacando há bastante tempo. Eu via que o mercado estava com um otimismo exagerado, achando que a gente teria uma porrada de cortes de juros ano que vem, e o mercado não estava entendendo que talvez isso não fosse acontecer. Agora parece que o mercado passou a olhar para isso e entender que isso é um risco. Mas, Gabriel, me explica, por que a gente foi de vários cortes de juros em 2025 para provavelmente poucos cortes de juros em 2025? Bom, vamos lá, principalmente por conta da inflação. Essa daqui foi a ata que o Fed liberou dentro da reunião, a gente foi lá, minuciou, estudou a ata, e sempre o Fed libera suas previsões, suas projeções econômicas para o próximo ano, para os próximos anos. E o principal destaque aqui são as projeções em relação à inflação, tá? O Fed projetou, ou pelo menos está esperando, que a inflação continue alta ao longo de 2025. Ou que pelo menos seja difícil de reduzi-la, difícil de jogar a inflação para baixo. Por que o Fed está projetando isso e como que isso daqui está impactando a questão da taxa de juros, ou pode impactar a questão da taxa de juros? A gente precisa entender que, atualmente, dentro da economia americana, a gente está num estágio de crescimento. Todos os indicadores estão mostrando que a economia americana está em pleno crescimento, está devidamente robusta. É engraçado como essas coisas mudam rápido. 2 meses atrás, o grande medo era a economia americana estar entrando numa recessão. Agora está todo mundo afirmando que a economia americana está crescendo. De qualquer forma, esse crescimento econômico, ele traz uma inflação, ou ele traz pelo menos uma perspectiva de uma inflação alta por mais tempo. Se a economia está crescendo, as pessoas estão com dinheiro na mão, se as pessoas estão com dinheiro na mão, as pessoas estão gastando, se as pessoas estão gastando, os preços estão subindo porque os varejistas estão vendendo. Isso é inflação, e o Fed não quer que tenha uma inflação muito alta. Portanto, se a economia está crescendo e se a inflação está alta, eu tenho menos necessidade de estímulos econômicos. Por que eu vou incentivar as pessoas a gastarem mais? Se elas já estão gastando, além da conta, além do que deveria. E a gente explicou no começo do vídeo que estímulo econômico, estimular as pessoas a gastarem, se dá principalmente por conta de cortes de juros, reduzir a taxa de juros, as pessoas tirarem dinheiro da poupança. Portanto, se você tem uma perspectiva de menos cortes de juros, você tem uma perspectiva de menos dinheiro entrando nos mercados, menos pessoas gastando, investindo, principalmente em ativos de risco. Então, o cenário, se a perspectiva é uma perspectiva, e foi isso que o Fed nos comunicou, olha, a perspectiva para 2025 é uma perspectiva de inflação alta. Se é essa a visão para 2025, a visão que vem junto, as consequências disso é provavelmente menos corte de juros. Menos corte de juros, um cenário pior do que era esperado para ativos de risco, para cripto. E é justamente nisso, no corte de juros, que o mercado focou. O mercado cripto, sendo bem sincero, não está nem aí para a inflação, para a economia americana. Ele só quer saber se os juros vai ser cortado, se vai ter estímulo, se vai ter dinheiro entrando no mercado ou não. E a projeção do Fed para o ano que vem foi justamente de uma queda gradual, de uma queda menor na taxa de juros em relação ao que era esperado. Era discutido que 2025 a gente ia terminar o ano com juros abaixo de 3%, na casa dos 2%. Agora, o Fed já projeta juros na casa dos 3,9% no final de 2025. Com isso, o mercado que estava precificando 3, 4 cortes de juros, talvez, em 2025, passou a precificar um só. A gente está no patamar ali de juros entre 450, ali nas linhas são as reuniões do Fed que a gente tem em 2025, né? Então o mercado está precificando ali, a gente está no patamar entre 450 e 475, o mercado está precificando que a gente vai ter um corte de juros só em junho, de 4,50 para 4,25, e depois de junho a gente vai estagnar e manter essa mesma taxa de juros, ou seja, só um corte de juros em 2025 acontecendo em junho. E aqui, beleza, explicado tudo isso, a gente explicou, contextualizou, explicou o ciclo econômico, explicou o que aconteceu na reunião, explicou o que o Fed falou. Tá tudo explicado, tá todo mundo na mesma página. Agora a gente já pode chegar para a parte analítica, discutir os possíveis impactos disso e passar principalmente a minha visão. Primeiro ponto a ser considerado, isso daqui que está na tela para vocês muda praticamente todo mês. Basta uma fala do Trump, um dado macroeconômico, uma bomba explodindo em algum lugar do mundo para o mercado mudar essa visão. Isso aqui é o mercado apostando, o mercado especulando, o mercado falando o que ele acha que vai acontecer. 90% das vezes o mercado não acerta e essas coisas mudam muito ao longo do tempo. A gente tem 6 meses até junho de 2025, tanta coisa pode mudar até lá. Então o primeiro ponto é que a gente não pode tomar isso daqui como verdade e falar, olha, é isso daqui que vai acontecer em 2025 no mercado cripto, no ciclo macroeconômico. Segundo ponto, e que é mais importante ainda, é que a gente precisa entender que a gente ainda vai ter corte de juros em 2025, muito provavelmente, e a gente ainda vai ter corte de juros
nesse ciclo. O que a gente está vendo não é um cenário de, ai meu Deus, juros vai voltar a subir, uma catástrofe macroeconômica. Não, o que a gente está vendo, muito provavelmente, é um cenário de que a gente adiou o inevitável. Novos cortes de juros, injeção de liquidez na economia. Isso poderia acontecer mês que vem, daqui 3 meses, talvez aconteça daqui 6 ou 9 meses. É um cenário muito parecido com 2024, tá, gente? Lá em fevereiro, março, o mercado achava que nos próximos meses ia ter corte de juros, só que não aconteceu, o mercado entrou em um hiato, em um período de calmaria de 6 meses, e os cortes começaram a acontecer só no final do ano. O que a gente está vendo agora, salvo exceções, é um cenário parecido. E o terceiro e último ponto, que também é muito importante, é entender que esse é um dos motores do mercado. A gente tem dois: o ciclo macroeconômico e o cenário político. Mudanças regulatórias, impacto que a gente pode ter do Trump entrando no governo e afetando o mercado cripto de forma direta. A grande dúvida no momento, a grande pergunta que eu estou me fazendo é: o que o mercado vai considerar mais importante? O que vai chamar mais atenção? O mercado vai olhar e vai falar: olha, o ciclo macroeconômico não está legal, então eu não estou otimista, eu só vou voltar a comprar cripto depois que juros voltar a cair. Ou o mercado vai ignorar completamente isso e vai falar: olha, beleza, pode cortar juros lá para o final de 2025, e o mercado vai olhar só para o Trump e vai se preocupar com mudanças regulatórias, e tudo isso vai manter o mercado otimista e vai ofuscar. E tudo isso vai manter o mercado otimista e vai ofuscar todo esse cenário macroeconômico que está piorando. Esse é o principal questionamento que eu estou me fazendo nesse momento. E se um desses motores ele foi prejudicado, ou pelo menos ele perdeu força, a gente precisa garantir que o outro motor ganhe força, que é o motor regulatório político. E é por isso que nesse momento eu acho que vale a pena a gente fazer um exercício de futurologia para entender o possível cenário para os próximos meses. Aqui eu não estou tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro para fazer um trade, nada disso. Eu não sou uma pessoa que gosta de tentar prever o que vai acontecer no mercado e me movimentar para isso. De qualquer forma, vamos simular um cenário pelo menos até março, primeiro trimestre de 2025. A gente tem no final de dezembro, que é o período que a gente está agora, uma expectativa muito grande da posse do Trump, que deve acontecer no dia 20 de janeiro, e a gente teve corte de juros. Então, beleza, o cenário de dezembro já está praticamente desenhado. Em janeiro, já é praticamente certo que a gente não tem novos cortes de juros, ao menos que o cenário macroeconômico mude muito, e a gente ainda vai ter uma expectativa muito grande da posse do Trump. Cara, o que vai sair de notícia em janeiro? Será que em janeiro vai continuar saindo um monte de notícia de empresas querendo investir em cripto, Trump investindo em Bitcoin, em altcoin, etc? Se isso continuar acontecendo em janeiro, a gente tem um cenário perfeito, um panorama legal ali para o otimismo do mercado se manter, para essa expectativa do cenário regulatório ofuscar o cenário macroeconômico. Mas na minha visão, o grande divisor de águas no mercado, o que vai definir se o bicho vai pegar ou se vai ter água no chope, é pós 20 de janeiro, os primeiros meses, pelo menos os primeiros 100 dias do mandato Trump. A gente já sabe que muito provavelmente até março, abril, talvez junho do ano que vem, a gente não vai ter corte de juros. Se a gente tiver, porque o cenário mudou, mas vamos supor que a gente não tenha corte de juros. Cara, em fevereiro, março, abril, o que o Trump ou a sua administração, a SEC, os novos senadores, etc., o que eles vão fazer de concreto que vai afetar diretamente o mercado cripto? Porque se esses caras fizerem muita coisa e começar a sair pedido adoidado de ETF de altcoin, e o governo americano afirmando que vai comprar cripto, e um monte de empresa construindo coisa na Ethereum, e Solana, e... Cara, se tudo isso acontecer logo de cara, logo nos primeiros 100 dias de mandato, muito provavelmente esse efeito euforia, esse efeito notícia, efeito novidade, vai ofuscar o cenário macroeconômico. O mercado vai esquecer completamente de corte de juros, disso, daquilo. O mercado vai botar o chapeuzinho do Trump e vai falar: é isso, é Trump, bora pra cima. Porém, o pior cenário de todos é se nada disso acontecer. Vamos supor esse cenário dos próximos 3, 4 meses, talvez 5 meses, sem corte de juros, o Trump assume e os focos dele, as prioridades dele, da sua administração são outras. Muda a administração da SEC, não sai nada de concreto em relação a cripto, e nada do que ele prometeu, de que ele falou que ia acontecer na campanha não acontece. O mercado pode entrar num período de calmaria, num período talvez de choque de realidade, esperando que a próxima grande coisa aconteça. Esse cenário foi parecido com o cenário entre março, abril, maio de 2024
e outubro, novembro de 2024. A gente teve 6 meses ao longo do ano de 2024 em que a gente ficou num marasmo, numa calmaria, tudo derretendo, tudo parado, porque o mercado estava esperando a próxima grande notícia. Então a grande questão aqui é a seguinte: eu ainda estou muito otimista para 2025, eu não acho que a gente está próximo do topo do ciclo, eu acho que tem muita água para rolar. Eu ainda vejo um cenário para uma euforia muito grande das altcoins especificamente, tá? E eu realmente vejo que quem está muito bem posicionado no mercado ainda vai ganhar muito dinheiro. Não acho que a gente acabou de fazer topo, não acho que acabou, cancelou o out-season, nada disso, porque eu olho para 2025 e eu vejo uma mudança regulatória que muito provavelmente vai acontecer. A gente vai ter novos ETFs, a gente vai ter mudanças de administração da SEC, processos que estão abertos contra empresas de cripto serão fechados e a gente, em algum momento, vai ter novos cortes de juros. Então a gente tem os dois motores, em algum momento, os dois motores do mercado, em algum momento em 2025, atuando de uma forma muito forte. A grande questão é quando isso vai acontecer. Se eles já vão atuar de forma forte desde o começo do ano, a macroeconomia a gente já viu que não, ou se eles vão esperar um pouquinho e a força vai voltar, a força desses catalisadores, as notícias positivas vão voltar só no segundo semestre e pode ser que no começo do ano o mercado fique parado. Provocação que eu quero trazer aqui para vocês, e aqui eu não estou afirmando que isso vai acontecer, tá, gente? O investidor ele trabalha com cenários, o que pode e o que não pode acontecer. A provocação que eu quero trazer para vocês é mostrar esse cenário aqui, que é um cenário que é completamente factível. Vamos supor que o mercado ele pare e lateralize até junho, julho do próximo ano, que aconteça exatamente igual aconteceu em 2024, que todos esses catalisadores, essas notícias positivas sejam jogadas lá para o segundo semestre e que o mercado entre nessa faixa de lateralização e correção, que o Bitcoin fique até entre 100 e 90 mil dólares até junho, julho de 2025. Nossa, Gabriel, você está pessimista? Não, não estou pessimista. Eu não acho que isso daqui tem uma grande probabilidade de acontecer. Mas e se acontecer? Você está posicionado para isso? Você está preparado para isso? Sua carteira vai sofrer quanto se isso acontecer? A sua fé como investidor será testada? Você vai ser mão de alface? Vai sair vendendo cripto? Ou você vai continuar posicionado como tem que ser? Então é isso que a gente tem que entender como investidor cripto. Entender que o cenário para 2025 é positivo, mas que isso não é uma garantia de que ao longo dos próximos 3 meses o mercado vai continuar explodindo. E se o mercado não continuar explodindo ao longo dos próximos 3 meses e o mercado dá uma acalmada, isso também não significa que acabou o ciclo. Não significa que cripto, Bitcoin não vai subir mais. É importante a gente reforçar isso nessa conclusão, de que a gente apenas atrasou o inevitável. Os catalisadores, os motivos que poderiam emendar uma nova alta, uma nova euforia de cripto, pode ser que eles não aconteçam mês que vem ou em fevereiro, pode ser que eles aconteçam só depois do meio do ano. Pode ser. E provavelmente o que vai definir isso, principalmente os próximos meses, é a questão regulatória, é a questão política. Então, será que a gente está na mão do Donald Trump, na mão do que essa nova administração vai fazer nesses primeiros 100 dias de governo? Vamos acompanhar, vamos entender como que o mercado vai interpretar isso, como que o mercado vai olhar para isso, como que tudo isso vai afetar o otimismo do mercado. O mercado cripto é muito dinâmico, gente. É por isso que eu nunca gosto de prever o futuro, é por isso que eu nunca gosto de falar eu vou vender agora porque vai cair, eu vou comprar porque vai subir. Eu gosto de estar posicionado enquanto eu enxergo catalisadores positivos, motivos para o mercado continuar subindo. Se eu ver que o cenário regulatório não está tão legal assim, que as coisas já aconteceram, vão deixar de acontecer, e que os cortes de juros pausaram e não vão mais acontecer por um longo período de tempo, aí sim eu vou começar a olhar e falar, cara, agora pode ser que a gente entre em um inverno mais prolongado, em um bear market, e aqui a perspectiva de valorização seja menor, alguma coisa do tipo. Por enquanto, não é a minha visualização do mercado. Mas quando passar a ser, eu vou vir aqui, vou avisar todo mundo, porque esse é o meu trabalho, eu quero ajudar vocês a investirem do jeito certo. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha esclarecido tudo o que aconteceu no mercado cripto nesses últimos dias, como que essa reunião do FED afetou o mercado, o que deve acontecer ao longo dos próximos meses. Eu espero principalmente que esse vídeo tenha ajudado vocês a investir em cripto do jeito certo, deixá-los mais calmos para esse final de ano. Se você gostou do vídeo, esse é um vídeo que eu não faço muito tipicamente aqui no canal, eu costumo falar mais de moedinha, então a entrega desse vídeo muito provavelmente vai ser prejudicada. Deixa o like aqui, comenta o que você achou do vídeo, comenta também a sua opinião, o que você está vendo desse momento de mercado. Eu quero entender, quero ouvir opiniões diferentes da minha, porque isso ajuda bastante também na construção do raciocínio, na construção do conhecimento. Comenta aí embaixo, deixa o like, se inscreve, eu te espero no próximo vídeo e nesse 2025 que vai ser bom pra caramba, eu tenho certeza.